Olá, tudo bem? Eu sou Claudiano Neto e a nossa aula de hoje é sobre empreendedorismo solidário. Você já ouviu falar sobre esse tema? Já discutiu com seus amigos? No seu trabalho? Você por acaso trabalha com essa temática? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então seja muito bem-vindo e vamos lá. A gente começa a falar sobre alguns aspectos relacionados às necessidades de vida do ser humano. Se você parar para pensar, de alguma forma, as pessoas, obviamente, elas vivem ou estão envolvidas em grupos de pessoas. Se a gente busca na nossa memória alguma vivência que mostra quais e quantos grupos a gente já participou e participa ao longo da vida, a gente vai ter alguma memória que é respondida claramente. Será que você também não se lembra ou acha que nunca se envolveu de alguma forma? E será que por que você nunca se envolveu de alguma forma? O normal, no sentido de padrão, é que nós tenhamos várias vivências em grupos. Não se lembrar de alguma experienciação em grupo não é anormal do ponto de vista de excentricidade, nada disso. Mas é anticomum, ou seja, aconteceria menos vezes. Mas certamente você vai se lembrar de algum evento que possa mostrar que você vive em grupos. Ou, por exemplo, imagina você nunca frequentou algum grupo de amigos ou de pessoas conhecidas que sabe trocar, quem sabe, né? Trocar algumas ideias aí sobre, eu botei no nosso exemplo aqui, receitas culinárias, porque eu tenho visto alguns colegas falando sobre isso. Algumas pessoas poderiam se juntar para conversar sobre costura, como eu já vi uma tia minha fazendo. Ou mesmo um momento mais reflexivo, se você, por exemplo, tem uma vivência num um grupo religioso, você pode praticar alguma fé, ou práticas de yoga. Será que você nunca frequentou isso? Bom, de uma forma ou de outra, constantemente a gente é levado a nos reunir com outras pessoas, com aqueles que nós julgamos nossos semelhantes, e a ideia basicamente nisso é a gente desenvolver alguma atividade. Mas por que será que isso acontece? De onde vem isso, né? A gente crê de alguma forma, a partir de algumas teorias que se aventaram ao longo da história, que em geral se reconhece que o ser humano ele é um eterno insatisfeito. Na teoria econômica existe um princípio axiomático relacionado à utilidade e às preferências do ser humano de que esse indivíduo ele tem necessidades eternas e os recursos são finitos, ou seja, diante de necessidades que são cotidianas e eternas até, obviamente, a sua morte, ele se depara todos os dias com trade-offs, todos os dias com situações de conflito que ele deve fazer escolha. Ele, de alguma forma, sempre tem que estar resolvendo algum problema e parte para uma nova ordem de necessidades, ou seja, ao consumir, ao reduzir, ao resolver determinado problema que está em questão, esse indivíduo, essa pessoa, ela parte para uma nova sequência de necessidades que é mutável. Algumas são fixas, no sentido de não variam tanto, mas outras são mutáveis. E a gente tem que essa busca pela satisfação daquilo que nós chamamos de necessidades, ela faz com que o ser humano ele tente se reunir e se reúna em grupos. Pois, se você imaginar que sozinho ele pode encontrar dificuldades que podem ser extremadas ou mais difíceis de resolver do que estando em grupos. Ou seja, ele busca nos seus semelhantes estar próximo a um ajuntamento, porque assim, de alguma forma, ele entende que ele tem a maior condições ou maior possibilidade e probabilidade de sucesso na lida da sua vida diária. Vamos buscar um exemplo. Imagina que você tem uma bola de vôlei, para quem já jogou vôlei, ou futebol, uma bola de futebol, ou qualquer outro objeto que possa ser utilizado sozinho ou em grupo. Você, no nosso caso, você até pode fazer brincar com essa bola de vôlei, ficar fazendo saque na parede, levantando para você mesmo e tal. Você pode até ser mais criativo ainda, você pode até narrar uma jogada, assim. Você pode sentir lá a Jaqueline do vôlei, ou você pode sentir o Giba, da seleção masculina também. Mas uma hora você vai se cansar disso, porque você não tem com quem praticar.
será que isso é verdade? E diante disso, se isso for verdade, o que será que está faltando nesse contexto de vocês sozinhos com sua bola de vôlei? Não parece difícil a resposta, né? Aí o que está faltando, obviamente, são outras pessoas, com quem você possa brincar, desenvolver aquele exercício. E isso só pode ser feito em grupo, obviamente. A gente também vai ao encontro de outras pessoas, ou seja, a gente passa a participar de grupos sociais, porque nós temos limitações e fragilidades que, quando nós estamos sozinhos, elas ficam mais evidentes e também elas nos impedem ou elas dificultam sobremaneira que a gente consiga fazer algumas coisas que desejamos. Mas a gente sabe que, de certa forma, a gente tem uma capacidade de raciocínio e criatividade, obviamente. E é possível, de alguma maneira, se não superar, pelo menos minimizar essas limitações quando na presença de outras pessoas, ou seja, com o auxílio de outras pessoas. O problema em questão que você está enfrentando, sozinho, ele é muito difícil de ser resolvido, e na presença de outros semelhantes, de pessoas que possam estar com você e te ajudar, de alguma maneira isso pode ser superado quando esse ajuntamento de pessoas usa os seus vários recursos diferentes e vai tentar minimizar essa limitação. Tudo isso a partir de uma série de avanços que podem ser também científicos e outros podem ser tecnológicos, ou seja, há uma perspectiva de que, com o encontro de pessoas distintas em que ambos têm diferentes níveis de recurso e, obviamente, diferentes níveis de acesso, tanto científico como tecnológico, a gente possa estabelecer uma nova ordem de recursos, de possibilidades e consiga superar aquelas limitações e fragilidades que, por exemplo, você tem antes de chegar a esse grupo. Mas como será que a gente vai alcança tamanhos avanços na ciência e na tecnologia atualmente? Ou seja, a gente vive em grupos sociais, tem aquilo que nós chamamos de avanços tecnológicos e científicos, mas como é que a gente se chega através disso? Isso é uma pista que eu estou te dando aqui agora na imagem. É um grupo de homens e mulheres se reunindo e conversando. Pois é exatamente isso. A opção de se reunir em grupo, pessoal, e analisar um problema em que você está buscando a solução que, obviamente, individualmente, não teríamos a capacidade de conseguir, é uma explicação bem plausível para isso. Ou seja, você sozinho você tem dificuldade de resolver e de sanar determinados problemas, de encontrar determinadas soluções, obviamente porque você não reúne sozinho todas as competências e habilidades necessárias para esse problema. Mas, obviamente que estando em grupo, você passa agora a ter a soma de outros fatores, de outros elementos, de outros recursos, que somados lhe permitem chegar a uma solução. Se não a solução, um grande prazo para a resolução desse problema. E essa é uma hipótese bem plausível para nós entendermos um pouco mais desses avanços tecnológicos e científicos na nossa vida. Mas, por outro lado, tem momentos que você prefere ficar sozinho, você não quer estar em grupo, o que tem sentido, por questões de preferência. Algumas pessoas preferem ficar mais tempo sozinho do que outras. Mas, em geral, todos nós, em algum momento, queremos estar sós, em uma menor ou maior proporção de tempo do nosso dia, mas queremos, em algum momento, termos um tempo para a gente. E esse estar só com nós mesmos, assim, de alguma maneira, tem implicações com uma busca por algumas respostas ou por pensamentos que estão, de alguma forma, somente dentro de nós, ou seja, não há espaço para um outro naquilo que nós chamamos de nossa individualidade. Ou seja, estar sozinho é uma espécie de âncora para a sua individualidade. E estar em grupo também é uma necessidade do seu ser, ou seja, você quer estar sozinho em alguns momentos, mas você tem necessidades e interesse de estar em grupos. Logo, temos dois conjuntos de necessidades humanas que se complementam. Isso é muito importante. O que a gente pode dizer disso? Por que a gente está fazendo essa abordagem inicial?
É porque ela que ilustra, e essa explicação é que vai mostrando para a gente a origem daquilo que nós vamos chamar de economia solidária. Então, fica calmo que a gente vai chegar um pouco mais naquilo que tanto nos interessa da parte empreendedora. A gente pode, então, dizer, pessoal, que as pessoas gostam de estar sozinhas e vivem em grupos. Ok. Elas gostam de estar sozinhas porque a gente já sabe que a solidão permite liberdades que não seria possível se estivéssemos em grupo. Isso é verdade. Mas a gente também necessita do grupo porque a gente sabe que nós não temos tudo o que precisamos e através desse grupo nós podemos conseguir parte daquilo que nós precisamos. Então a gente tem uma associação, de modo que a associação ocorre então nesse caso quando nós temos um ser humano que ele é essencialmente gregário, mas ele é segregacionista. Ele é sectário ou ela é sectária e se agrupa por necessidade de sobrevivência. O que significa essas palavras? Gregário, segregacionista e sectário. O gregário, nesse contexto aqui, disse dos animais que vivem em bandos, das plantas que crescem em grande número no mesmo lugar. Ou seja, os seres humanos, essencialmente, eles vivem em grupos e estão em um determinado lugar. Mas ao passo que ele também é segregacionista. Ele também se separa de um todo maior e que se segrega em grupos específicos. Ele busca os seus semelhantes. E a explicação do sectário é que ele segue um determinado partido ou facção. Ou seja, ele se ajunta aos seus semelhantes que pensam ou que agem de forma semelhante. Interessante, né? Então, isso são as explicações relacionadas à necessidade humana de viver em grupos sociais.